Meus caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mãe, Maria Santíssima. Ao ler as Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar um apelo de Jesus que pede a nós: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Assim também ele nos ensinou no Pai Nosso: e não nos deixeis cair em tentação. É muito notório que, ao ensinar o Pai Nosso, Jesus não diz que não venha de modo nenhum a tentação, que não sejamos vítimas de nenhum tempo de tentação. Mas Jesus enfaticamente diz: e não nos deixeis cair em tentação. Sabia o Divino Mestre que a tentação está no caminho do cristão, está no caminho de todo batizado. O eclesiástico pergunta: o que sabe aquele que não foi tentado? É nosso dever como cristãos, imagem e semelhança de Deus, evitarmos o mal deliberado, presumível e futuro. Nós somos chamados a renunciar a essas três categorias. Mas também podemos ser vítimas do mal do outro, do mal social. Uma das coisas que preocupa muito a igreja hoje é o cristão que perde a noção de individualidade. Um cristão que se coloca apenas no coletivo, no mundial, na repercussão social de fatos, ideias, comportamentos, ideologias. É um sinal de que ele perdeu o senso da individualidade. E quando eu perco o senso da individualidade, eu me somo ao todo. E aí fica muito difícil a prática e o testemunho cristão. Olhar para a minha realidade como indivíduo, viver a minha fé como indivíduo, dar testemunho de Cristo enquanto indivíduo. Depois sim, a comunhão, não é? Interclerical, interreligiosa. Porque quando eu perco a minha dimensão individual e me somo ao todo, esse todo pode estar corrompido com coisas que Jesus não ensinou, com ideias que não partem do princípio cristão, da vida e santidade do cristão. Então, esse perder o senso da individualidade, atualmente, é um dos maiores perigos do cristão católico. Não é? Antigamente se usava a expressão popular: Maria vai com as outras. Nunca esse pensamento, esta sentença, esteve tão em voga como agora. O cristão não é Maria vai com as outras. E que triste usar o nome de Nossa Senhora para esse discurso popular. Mas o cristão é alguém que tem uma fé. E essa fé, antes de se tornar individual, já passou pelo chamado divino, para depois o cristão viver e dar testemunho no coletivo que é a igreja. Muitas vezes nós possibilitamos que as coisas ruins cheguem a nós. Muitas vezes nós damos vitória ao azar. Muitas vezes nós somos pessoas que deixamos aberto o caminho pelo qual o mal nos vem, o mal acontece, o mal nos atinge e nos derruba. Nós somos alertados pela Sagrada Escritura e pelo magistério da Igreja sobre coisas e comportamentos que não devemos ter por conta do nosso batismo. E quando eu não vivo nessa dimensão, eu estou dando, sorte ao azar. Eu estou favorecendo o mal que vem até mim, que se coloca na minha vida. Como sejam pessoas, coisas e situações danosas que vêm até mim e me atingem. Quando eu não tenho a prudência cristã como elemento sensível da minha conduta na sociedade. Nós temos que ter um critério de valor para músicas, um critério de valor para modas, um critério de valor para opiniões. Esta sugestão social que hoje graça o mundo e a sociedade, ela não combina com o procedimento cristão de uma pessoa batizada. E às vezes nós temos medo de dizer o que nós achamos. Quando vamos contra o aborto, a ideologia de gênero,
quando vamos contra o comunismo, quando vamos contra o ateísmo prático, moderno, quando nós vamos contra a pena de morte, quando nós vamos contra a eutanásia, quando nos levantamos contra esse dualismo entre fé e paganismo, essa deificação de coisas profanas e a profanação de coisas deíficas. Muitas vezes seremos chamados a colocar em voga o nosso batismo, a colocar em público a nossa condição de pessoas batizadas. Muitas vezes nós passaremos por isso. E é necessário que desde então nós tenhamos uma convicção que é o sólido firmamento da nossa postura social, da nossa postura na família, da nossa postura entre os amigos. Por isso que eu usei a expressão, não dê sorte ao azar. Parece uma contradição, não é? Ou seja, não facilite o mal na sua vida. Não facilite a desonra em sua vida. Não facilite o afastamento das graças de Deus por culpa própria. Mas zelemos por toda a imagem e semelhança de Deus que eu e você somos. Zelemos pela reputação cristã batismal que eu e você temos. Mesmo que isso nos leve a perder laços, perder amigos, às vezes um barco para chegar a singrar o alto mar, ele precisa soltar suas amarras. E muitas vezes nós temos que cortar os laços que nos prendem contra situações de pessoas que profanam o cristianismo de modo proposital. Eu, como pregador, palestrante, que falo em nome da igreja, que falo em nome do evangelho, muitas vezes sou chamado a falar em ambientes que não comungam do cristianismo. Muitas vezes sou chamado a falar de temas que são puramente psicológicos, sociais ou filosóficos. Mas ainda assim, eu preciso ali inserir a mentalidade cristã da vida, a mentalidade cristã do tema, a mentalidade da exortação que muitas vezes faço quando falo. Porque em todo canto que eu for, eu sou representante do evangelho que eu quero viver, do Cristo que mudou a minha história, do batismo que tirou de mim a culpa original e me levou a uma profunda busca de santidade. Um palestrante, um pregador cristão católico, ele deve ir a esses ambientes que nós chamamos de neutros, para dar testemunho da fecundação do Espírito Santo. E nós encontramos sempre o caminho para isso. Nós encontramos sempre, digamos assim, uma brecha para colocarmos ali o vigor do Evangelho, a pessoa de Jesus Cristo. Hoje um bispo falava a respeito desta inversão de valores, desta inversão de valores, dessa perseguição ao cristianismo católico. E ele foi muito firme ao terminar dizendo, ou Cristo ou o caos. Achei isso de uma ascendência profunda. Ou Cristo ou o caos. Então, meus queridos irmãos e irmãs, quem quer ser católico de verdade, quem deseja isso, terá que passar por algumas coisas que produzam renúncia, algumas coisas que produzam testemunho fixo, algumas situações que exigem de nós a manifestação da nossa fé em Cristo. Senão, nós seremos como os apóstolos e discípulos do Evangelho de domingo, muitos já não andavam com ele, não é? Que Deus assim nos abençoe, que Deus fortaleça para que nós não possamos dar sorte ao azar, ou seja, evitemos as maldições que vêm sobre nós. Criemos um muro de proteção ao nosso redor a partir de Cristo e com Cristo e por causa de Cristo. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, católico consagrado da comunidade Cristo Dominus, da paróquia de Santa Luzia e do Santuário de São Francisco de Assis e Nossa Senhora dos Navegantes, nesta Santa Igreja de Fortaleza.